pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certinho por aí? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos ao vídeo de 4 livros em 4 dias. Vou me dispor a fazer esse desafio, espero que dê tudo certo. Eu não estou gravando essa entrada depois, então eu não sei ainda o que vai acontecer nesse vídeo. Torçam por mim, mas eu vou tentar ler um livro por dia durante 4 dias, tá? Escolhi alguns livros aqui não muito grandes, mas assim, a gente sabe que tem dias que não tem como a gente, né, ler. Pô, até porque eu trabalho de manhã, né? Então eu só tenho a tarde e a noite livre. Mas eu vou fazer o possível, vou me desafiar e vocês vão ver o resultado ao longo desse vlog. Mostrando pra vocês, então, o que eu escolhi. Escolhi o Pinóquio, que é essa edição da Dark Side, tá? Ele tem alguns extras, não muito. Então a história, eu acho que vai começar, deixa me ver. Aqui. Acho que é aqui que começa a história, então a gente perde esse tanto de páginas, começa na página 27 e vai até a página 210. Então, assim, são quase 200 páginas aí de leitura, né? E é um clássico. Apesar de ser um clássico infanto-juvenil, é um clássico. Então, vamos ver, né? Nunca li Pinóquio, conheço a história dos filmes. E o negócio dos clássicos é que a gente sempre acha que conhece a história por conta das adaptações, mas na verdade a gente não conhece. Eu sempre me surpreendo quando eu leio, então espero que seja uma boa leitura. Escolhi um romancezinho também, O Amor Não Tem Nome, da Lauren Kate. Eu recebi da Record esse livro. Achei que é um livro que dá pra ler rapidinho. Ele tem 250 páginas. A fonte é boa até, e como é um livro assim de romance, então a gente deduz que tem muitos diálogos, então eu acho que dá pra ler em um dia. Vamos ver. Aí esse aqui é um pouquinho mais carregado no drama e eu sinto que talvez seja um possível favorito, porque o outro livro da autora foi um favorito pra mim, que é As Vitoriosas. Eu tenho essa edição aqui do Intrínsecos, muito linda, e A Trança foi um livro que eu amei, então espero gostar muito desse. E esse daqui tem menos de 200 páginas, eu acho que é bem possível de conseguir ler. E o último é um conto, mas é um livro, tá? É um livrinho também. É um conto passado na pequena ilha da Escócia. O nome do conto é Um Lugar Muito Distante, da Jenny Colgan. Se passa no mesmo universo daquele livro dela. Deixa eu ver. Cadê? Uma noite na... Aqui, ó. A Pequena Ilha na Escócia. Então é meio que deriva desse, tá? Mas acho que é outros personagens. Esse daqui tem 200 e alguma coisa, não sei. Não tá aparecendo aqui. Gente, não aparece as páginas. Não tem páginas. Nossa, não sei. Enfim. Ah, tá. Leio um trecho do próximo livro da série. Ah, eu acho que tem 100 e poucas páginas, tá? Eu ainda não sei por qual deles eu vou começar, mas vocês vão ficar sabendo muito em breve no próximo vídeo. Oi, gente. Trago notícias. Primeiro dia do desafio. Primeiro livro lido. Era pra ler em um dia, eu li em 3 horas, mais ou menos, tá? Então... sucesso, sucesso. Esse livro dá pra ler em uma sentada. Eu li em 2 sentadas. Mas dá tranquilamente pra ler em um dia, em poucas horas. É um livro que, apesar de ser um clássico e tem uma linguagem um pouquinho rebuscada em algumas partes, é um livro infanto-juvenil, de certa forma, né? Flui muito bem. Eu não li os extras antes, mas eu li um pouquinho depois. Dei uma puladinha, uma olhadinha, mas tem uma introdução, né? Deixa eu mostrar a edição, caso alguém não tenha visto ainda. Ela é lindíssima. Eu acabei de tomar banho, tô aqui. Aproveitei pra tomar banho cedo, já que eu acabei, né? E pensei, já vou tomar banho, já converso com o pessoal. Olha, tem muita ilustração. E aí, no começo, tem uma introdução da própria Dark Side, né? Que eu não li antes de começar o livro. E aí, de fato, começa o livro na página 27. Como eu tinha falado pra vocês, o que acontece com os clássicos, a gente acha que sabe, mas não sabe. O que eu sabia deste livro, então? Da história do Pinóquio, na minha voz, vocês relevem que eu ainda não melhorei totalmente. Eu sabia que era uma estatuazinha, sei lá, não sabia nem nomear, mas é uma marionete, né? De madeira, que falava, né, que tinha vida, e que tinha um pai que esculpiu ela.
e que cada vez que mentia o nariz crescia e que queria muito se tornar um menino. Ponto, era isso que eu sabia. Mas, gente, é muito mais coisa acontece aqui. Muitas coisas, tá? O Pinóquio, ele entra em várias aventuras, mas essas aventuras ele só entra porque ele é um menino muito... Um menino, não. É uma marionete muito da teimosa, tá? Como que começa a história? Eu não sabia o começo da história também. É um toco de madeira pra lareira, que acho que marceneiro, sei lá, vai esculpir e vai fazer um pé de mesa. E aí chega um amigo dele, que é esqueci o nome. Nossa, eu ouvi esse nome várias vezes aqui. Gepeto, Gepeto. O Gepeto chega lá e pede pra ele dar um pedaço de madeira que ele quer esculpir uma marionete e tal. E aí, esse outro cara, ele já tava escutando vozes. Cada vez que ele batia no negócio pra ir cortando a madeira e tal, ele escutava uma voz. Então, já tinha vida, o Pinóquio já existia. Eu achei que ele começou a existir só depois. Então, ele já tinha vida, aí o Gepeto levou ele, esculpiu, né, o rosto, as orelhas e tal, e começou a conversar com ele. E aí, ele meio que adotou ele, né? E aí, ele fez de tudo por ele, pra ele ir pra escola, né? Deu o casaco dele pra comprar a cartilha da escola. E aí, já começou, né? Tinha um grilo falante, que eu não lembrava de aparecer neste livro, eu não lembrava de nenhum grilo. O grilo dava conselhos pra ele não ouvia. Então, em vez de ir pra escola, ele foi lá e trocou a cartilha por outra coisa, e aí desencadeou uma coisa. Aí, daquela coisa, ele foi pra outro lugar, e aí ele sofreu, daí ele se arrependeu. Daí, depois ele conseguiu voltar, e aí depois ele foi de novo. Então, assim, várias e várias vezes ele se meteu em cada enrascada, ele sofreu tanto esse coitado, mas tudo por quê? Porque ele era muito levado, ele que não queria trabalhar, ele não queria estudar, ele só queria vida boa, coisa boa, ele tinha muita fome, e ele foi enganado várias vezes. A essência dele, ele é um ser, digamos assim, muito carismático, muito bondoso, muito atencioso. O problema dele era as teimosias, de fato, né? Então, apareceu uma fada aqui, eu não sabia dessa parte da fada, a fada ajudou ele, se tornou uma mãe pra ele, só que ela ajudava, ele ia lá e fazia uma coisa errada de novo, mas eram as más companhias, né, que insistiam até que ele cedia, era mais forte do que ele, e a gente conhece várias crianças que são assim, de fato, né. Ele vira até um burro, o que eu não fazia ideia também, e é muito no finalzinho, assim, no último capítulo, nas últimas páginas é que ele vai virar um menino de fato, né? A fada promete pra ele que ele ia virar um menino se ele se comportasse bem, né? Ia ser um bom menino, só que ele não se comportou. Então, várias coisas foram acontecendo, rolou um tubarão ali no meio, rolou uns roubos de moedas. Nossa, acontece bastante coisa que eu não fazia a mínima ideia. Então, por isso que é legal você ler clássicos assim, que, né, que você acha que conhece a história, é muito interessante. Eu gostei de ter lido, foi uma leitura rápida, porque também tem muitas ilustrações no meio e os capítulos são curtos, né? Ó, aqui tem ilustração. E eu adorei as ilustrações também, porque realmente ilustra o que você tá lendo, né? Então, tem capítulos de uma página, ó, mais ilustrações. São bem sombrias nessas ilustrações, não são bonitinhas, não. Tem capítulos bem curtinhos, tem uns de 2, 3 páginas, então flui muito bem esse livro. Foi uma ótima experiência. E agora eu fico naquela de que eu terminei às 3 da tarde, tá? Mas agora já não é mais 3 da tarde. O que eu faço? Eu pego o segundo livro para começar a ler, ou eu não leio o segundo e deixo exatamente um livro por dia e pego uma outra leitura que eu já comecei, tô intercalando. O que eu faço? Não sei ainda. Vocês nem vai adiantar vocês botarem nos comentários, porque já o vídeo vai estar pronto, né? Mas para os próximos, quem sabe, desafios, eu não sei exatamente o que fazer. Mas eu acho que eu vou deixar realmente um livro por dia, a não ser que eu veja que eu não tô dando conta de ler aquele livro no dia, aí eu viro o dia. Mas até quinta-feira, né? Segunda, terça, quarta e quinta, até quinta-feira eu tenho que ter lido os 4 livros, né? Mas o ideal seria, de fato, um livro por dia. Então, é isso que eu vou tentar fazer, tá? Como hoje já deu certo, sobrou muito tempo, na verdade, eu fui esfregar banheiro, fui fazer pipoca, fui lavar os cabelos e tal. Então, eu acho que eu vou continuar lendo o que eu já tava lendo antes,
né? Até porque daqui a pouco é 5 horas, então... Daqui a pouco é a hora da janta e tal, então... vou ter outras coisas pra fazer, eu acho que é isso. Então, amanhã, terça-feira, então, eu começo o segundo livro, tá? Pode ser que eu não venha amanhã falar com vocês, pode ser que eu demore até a noite, né? Então, eu virei no outro dia, mas hoje deu tempo. Então, vamos ver. Vocês vão acompanhando aí nos próximos capítulos. Segundo dia do desafio, segundo livro concluído com sucesso. À tarde ainda, nenhum livro até agora, nenhum, né? Foram 2. Mas nenhum dos 2 levou mais tempo do que à tarde. Até umas 4 horas, é o máximo. Então... tá dando super certo, assim, sobrando tempo. Vamos ver os outros 2, né? Os outros 2 são um pouquinho maiores, mas vamos ver. O que a gente tem aqui? Um lugar muito distante, sabemos que é um conto que se passa na pequena ilha da Escócia, que é este livro aqui, tá? Aqui a gente conheceu a Flora. Ela mora em Moody, né? Morava, ela foi pra Londres, eu acho, trabalhar num escritório de advocacia e tal. E aí lá ela era meio apaixonadinha pelo chefe dela, que é o Joel. E aí ela foi mandada pra essa ilha porque precisavam de uma assistência ali num hotel, um negócio assim. E ela foi pra lá. Lá ela conheceu um outro cara que eu tava adorando o romance que ela tava tendo com esse cara. E no fim não deu em nada esse romance. Ai, nem posso contar o resto. Mas enfim, eu gostei desse livro, dessa ambientação da ilha, né? Eu gosto de livros assim, com um vilarejozinho, uma cidadezinha onde todo mundo se ajuda, todo mundo se conhece e tal. Gosto. Mas eu não gostei do romance, não gostei do final, tá? Aí aqui a gente tem a amiga dela, que eu não lembro se aparece lá. Definitivamente eu não lembro disso. Teria que reler. Mas enfim, aqui a gente tem a amiga dela, que tem um pai que tá com muita dor de cabeça e tá doente. E ela é a diretora, né, e professora da escola dali. Aí acontece que o único médico da cidade tá meio se aposentando, então tem filas enormes pra consultar. E aí eles precisam de um médico novo, mas eles não conseguem. E do outro lado a gente tem o Saif, que é um muçulmano. Ele tá sofrendo, a gente percebe que ele tá sofrendo por conta da família dele. Não fala no começo qual família é essa, o que aconteceu com a família, mas ele tá muito preocupado porque ele tá longe deles e aconteceu algo ali. Ele acaba atendendo um menino lá e tal, e ele acaba sendo convocado pra ir pra essa ilha, né? Uma ilha na Escócia, ser o clínico geral deles. E ele precisa de emprego, ele acaba indo. Quando ele chega lá, ele sofre um pouco, né, de olhares e tal, um certo racismo, digamos assim, né, porque ele rotulam, antes de tudo, ele como um... Peraí que tá buzinando. Era o correio, mas não era aqui. Enfim, onde é que eu parei? Então ele é rotulado, antes de tudo, como um refugiado do que um médico, né. E aí ele acaba conhecendo a Lorna, né, ela leva o pai dela lá. Ele acaba tendo câncer, então o negócio é mais sério. Ele vai se tratando, ela tá achando muito difícil. Ela só tem um irmão que trabalha numa plataforma, então ele não tem como ajudar. E ela tá muito cansada, tá estressada, tá tudo com ela, não consegue dormir. Ela vai lá consultar com ele. Ele não quer dar remédio pra ela fica com um pouco de raiva. Porque ela queria um remédio pra dormir e ele fala que ela só precisa relaxar, dormir mais cedo, fazer um exercício e tal. Então ela começa a fazer isso. Começa a caminhar na praia e encontrar ele, e eles acabam se tornando amigos. E claro que ela tem uma super quedinha por ele. E aí, a gente vai vendo desenrolar essa história. Não posso falar muito mais, porque, né, é um conto, então não posso. Porém, o que acontece é que ele acaba... Quando tá ficando bom, acaba. Ele é bem curto mesmo e não tem final, tá? Não espere que vai ter final, que é totalmente aberto, tá? Acontece uma coisa, tem uma frase, acabou o livro. Mas tem o que depois? Tem 2 capítulos, tá? Depois que acaba o livro, ainda tem 2 capítulos. Ó, o livro acaba na página 108. Tem 2 capítulos do próximo livro da autora, que é A Praia Infinita. E aí, volta o protagonismo para quem? Para a Flora. Então eu fiquei meio assim, meio perdida, confesso pra vocês que eu não sabia disso. Mas eu fiquei com vontade de conhecer mais da história deles, gostei de ver os 2 juntos, queria ver mais os 2 juntos. E aí aqui, né, no próximo livro é uma série, então eu acho que esse aqui é um prequel, porém não sei se faz muito sentido este aqui vir antes, porque nesse aqui aparece a Flora e a Flora mora lá.
Mas ela faz anos que saiu de lá nesse aqui. E ela voltou pra lá. Então, bugou a minha cabeça. Acho que vocês não entenderam, né? Nem eu, mas enfim. Então, eu acho que esse próximo livro, que é A Praia Infinita, vai ser a história paralela das duas amigas, porque elas são amigas. Então, acho que vai contar um pouco da história de cada um. Porque aqui, ó, volta pra Flora. A Flora tá meio assim com o relacionamento dela, o que eu adorei. Tomara que dê tudo errado e que ela fique com outra pessoa, porque eu não gosto do cara. Né, tá meio assim. E aí aparece, né, trechos de Lorna também, como que ela tá depois do acontecimento, acho que se passaram algum tempinho, alguns meses e tal. Então, eu acho que esse próximo livro, esse terceiro livro, parece que é uma série de 5 livros. Esse terceiro livro vai contar a história das duas juntas. Vai continuar a história, enfim. Não é uma coisa que as autoras de romance façam muito, né? Geralmente as autoras fazem um livro pra cada personagem. Esse aqui tá uma mistureba, mas enfim, foi isso, tá? Curti, gostei, mas assim, ficou daquele jeito, né? Só esperar agora, né? Pra ver. Então, sobrou tempo de novo. Aí eu já gravei 2 Reels, quero gravar mais um agora. Gravei a entrada deste vlog, o take, né? E tô pensando se eu convido o Enzo pra ir na piscina, eu não vou, né? Mas eu fico lá fora com ele. Porém, tá nublado e no meu celular diz que vai chover. No celular do Gui, não. O nosso celular nunca bate a previsão do tempo. Geralmente o dele tá certo, mas enfim. Aí eu fico nessa, não lavo a roupa e acaba não chovendo. Mas é isso, então acho que eu vou gravar mais um. E vou voltar a ler o outro livro que eu tô lendo paralelo a esses e vou deixar realmente um livro por dia. Então amanhã, quarta-feira, teremos o próximo livro. Bom dia, gente. Pra mim é bom dia. Agora de manhã, quinta-feira, o último dia do desafio, mas eu não vim falar do último livro. Não posso falar muito alto porque o Enzo tá dormindo ainda. É antes das 8. Tô de pijama, só vim falar aqui com vocês rapidinho pra não deixar, né? Pra falar de 2 livros no mesmo momento. Então eu queria falar agora. Tive uma noite péssima. Vocês podem ver pela minha voz, pela minha cara. Porque minha gripe voltou assim do nada. Não sei se porque ontem eu saí de cabelo molhado. Não sei, essa noite eu não conseguia dormir. Meu nariz tinha trancado os 2. Eu só respirava pela boca. E aí ficava aquele gosto amargo, secura. Nossa, levantei 1 milhão de vezes. Não tinha jeito de dormir. Tava doendo minha garganta. Ai, tava terrível. Enfim. O que aconteceu ontem? Por que eu não vim ontem mesmo falar com vocês como eu tava fazendo todo dia, recém acabava de ler o livro, né? Ontem eu comecei a ler o livro 1h30, mais ou menos, eu acho. Perto das 2, talvez, não sei. E aí, é um livro maior, né? Aí eu comecei a ler e tal, tava fluindo bem. E aí pelas 4 e pouco, a minha sogra veio aqui. Então eu dei mais atenção pra ela do que li, né? Eles saíram daqui umas 6 e pouco, convidaram a gente pra jantar fora, então eu fui tomar banho, me arrumar. E daí a gente saiu, e aí a gente voltou 9 e pouco, eu acho. Aí que eu fui ler, e eu pensei, não vou deixar virar o dia, eu vou terminar este livro hoje. E aí o que aconteceu? Tô com sono, né? Claro, porque não dormi. Mas terminei o livro ontem às 11 da noite, mas terminei, tá? É super possível de ler em um dia, como vocês viram, que eu tive intercorrências, mas eu consegui ler, tá? O livro é O Amor Não Tem Nome. O que a gente tem aqui? A gente tem a Lanie, acho que é Lanie. Ela é uma editora de livros, né? Trabalha numa editora, na editora Peony. E ela é editora sênior, acho que é a chefe dela. A chefe dela tá de licença maternidade e tal. E eles têm uma autora muito famosa, que é quem carrega a editora, assim, que é a Noah Calloway. Acho que é isso, Noah Calloway. Só que tem suas peculiaridades, nunca apareceu, não vai nos lançamentos das revistas dos livros dela. Tem ali é meio difícil de lidar. E o detalhe é que está com o original atrasado do último livro. Então tá tendo muitas cobranças em cima disso. A Lanie tem um namorado que ela acha que vai casar com ele, mas não tem certeza.
ele trabalha para o senador, ele quer ser político, então ele, tipo, vive das aparências, né? E ela é muito fã dessa autora desde sempre. Ela perdeu a mãe muito nova pro câncer, quando tinha 10 anos. E aí ela aprendeu a amar, digamos assim, ela que fala, né? Com os livros da Noah, né? Que são livros de romance. Então tinha um livro que era 99 coisas sobre você, uma coisa assim. E aí vinha uma listinha, e ela fez essa listinha, assim, de coisas pra encontrar num homem, né? Pra ter um romance. E ela acha que esse namorado dela se encaixa perfeitamente em tudo isso. Só que a gente já vê que não, que ele não é muito, né? Ele pode ser o homem perfeito, mas não é exatamente perfeito, não. Enfim. Aí ela vai fazer o lançamento, né, de um livro que é 226 votos, uma coisa assim. Enfim, eles fazem uma coisa bem legal, com balões, imitando como se fosse um casamento e tal. E aí nesse lançamento aparece um carinha, que ela até tira com ele, diz, você vai buscar pra sua esposa, e ele fala não e tal. Que é o carinha ali da capa, né? E aí ela, tipo, dá uma olhada, assim, e sente alguma coisa por ele quando ela aperta a mão dele, né? Mas fica por isso, tá? E aí agora o que acontece é que a chefe dela não vai voltar e ela foi promovida para o cargo de editora-chefe e editora da Noah. Então ela vai ter que ter contato realmente, né, com essa autora. E aí é que começa de fato o livro. Tá? Eu não posso contar mais nada porque é um livro curto de 250 páginas. E ele flui muito bem, apesar de ser maior do que os outros que eu li, né? Flui muito bem. Aí eu postei um stories lá falando assim, eu sabia. As pessoas vieram me perguntar o quê? O plot da história, tá? A partir do momento que começou a falar as coisas e aparecer as coisas, eu pensei, é isso aí. E realmente foi. Eu, assim, muitas vezes adivinho os plots das histórias. Isso não quer dizer que é uma coisa ruim eu ter adivinhado, né? Só que talvez seja um pouco previsível. Mas é um livro de romance clichê. Enfim, não me atrapalhou ter adivinhado, porque na página 70 ela já revela. Então tá ok, tá? Eu achei um livro gostoso de ler. Não me irritou e não tive vontade de abandonar. Agora eu tenho falado isso de todos os livros, né? Porque quando me irrita e eu tenho vontade de abandonar, é porque o livro não é muito bom. Então esse aqui pode ser considerado um livro bom, porque não me irritou. Eu li com curiosidade e me diverti lendo. Achei o romance fofo, achei ele encantador, assim. Os personagens são muito legais também. Eu acho que boa parte de você gostar de um livro, você tem que gostar dos personagens, principalmente da protagonista, sabe? Quando a protagonista me irrita logo de início, eu já não gosto do livro. Eu percebo muito isso que acontece comigo, sabe? Não sei se acontece com vocês, mas comigo acontece. Se eu não for com a cara da protagonista, geralmente o livro, ó, vai por água abaixo. Então, é muito real isso. E eu gostei dela, sabe? Ela é inocente, de certa forma, em algumas coisas, mas ela é bem decidida, ela corre atrás do que ela quer, ela é simpática, ela não trata mal as pessoas. É bem interessante, assim. Por mais de ser, assim, trabalhar numa editora, trabalhar numa revista, ser uma profissão meio batida já de livros de romance, né? Mas aqui foi feito de uma forma diferente, que me agradou. E eu acabei gostando bastante. Vou dar 4 estrelas pra esse livro. Por enquanto é o livro que tem a nota maior desse vlog, tá? Recomendo pra vocês, sim, O Amor Não Tem Nome. É uma delicinha de ler. Eu gostei de ter lido, tá? Agora, vou tomar meu café da manhã e me arrumar pra trabalhar, tá? Mais tarde, espero que ainda hoje, eu venha falar com vocês do último livro desse desafio, tá bom? Então, gente, hoje é sexta-feira e eu vim falar com vocês sobre o último livro do desafio de 4 dias, de 4 livros em 4 dias, né? Eu terminei ele ontem, na quinta, tudo certo, mas eu terminei ele tarde também, então não consegui vir aqui falar com vocês. Então, estou vindo falar hoje. Deu super certo o desafio. Eu li um livro por dia, teve dias que eu tive que ir até mais tarde, mas teve dias que era 3 horas da tarde, eu já tinha lido 4, então daria tempo de eu ter começado um outro, mas eu não quis fazer assim. Enfim, o livro é As Vitoriosas. Esse livro, gente, ele é baseado em fatos reais. A pessoa que conta aqui realmente existiu, que é a Blanche. Ela criou, a gente
alterna entre presente e passado, tá? No passado a gente vai conhecer a história da Blanche Peyron. Ela e o seu marido criaram o... como que se chama? Palais de las Femmes? Eu não sei exatamente, mas é o Palais. É uma casa, né? Eles compraram, na verdade. Mostra como eles se conheceram, como que eles foram, né, se apaixonando, como que ela sempre foi uma mulher muito forte, muito determinada, se alistou no exército e... Nossa, ela era a pessoa, assim, exemplar. E ela queria muito ajudar as pessoas. Então, ela deu um jeito de comprar esse lugar, que era gigantesco. Tinha 300 quartos. Porque ela queria abrigar famílias ali, mulheres, principalmente seus filhos, que estavam na rua, né? Um abrigo para mulheres, ela queria fazer. E ela moveu mundos e fundos para conseguir esse dinheiro. Ela fez horrores ali. E conseguiu. E hoje a gente vê uma advogada que tá em burnout, que é a... Gente, eu esqueci muito, eu acabei de ler e já esqueci o nome dela, Solene. Ela acabou de sair do tribunal com o cliente dela e o cliente foi condenado e tal, e ele não resistiu a essa pena e se jogou lá do não sei qual andar, morreu na frente dela. E ela ficou muito assustada, né, desmaiou e tal, e precisou se internar numa clínica porque ela tava, né, com uma espécie de depressão, burnout e tal. Por, né, muito tempo trabalhando e tal. Ela também terminou um relacionamento há pouco tempo, então ela tá super sozinha. E aí, os médicos dela indicaram pra ela fazer algum trabalho voluntário, né, pra ela ter, assim, como que fala? Um objetivo de vida, uma coisa assim pra fazer. Oi! Eu consegui o diamante. Conseguiu? Consegui. Os educados falam oi, né? Oi. E os educados também não aparecem só de cueca no vídeo dos outros. Hã? Ah, pois é, né? Até, mãe. Até. Tá muito calor, gente, tá muito calor. Enfim. E aí ela acaba procurando na internet, né, alguma coisa pra ela fazer de voluntariado. Só que ela não tem vontade de nada, ela não tem vontade de sair de casa e tal. O que foi, filho? Deixa a mãe gravar. Ela não tem vontade de fazer muitas coisas, ela não se anima muito pra isso. E ela nunca teve vontade, assim, de ajudar as pessoas, né? Enfim, ela toda na dela, com as coisas dela, e deu. E ela acaba vendo que tem lá uma opção de escriba. E ela sempre teve um sonho de ser escritora, de escrever as coisas, mas ela acabou indo pra advocacia por conta da família e tal. E aí ela vai lá, se inscreve, conversa com o cara, só que é pra ser escriba. Ela achou que era numa prefeitura, alguma coisa assim, mas não, é num abrigo de mulheres. E aí ela vai pra esse abrigo, no começo ninguém trata ela bem, todo mundo fica muito desconfiado, e ela vai conhecendo as mulheres, a história de cada mulher que tá ali dentro. Gente, é muito incrível essa parte, porque é muito real, né, e realmente é baseado em fatos reais. Eu não sei se a Solene existiu de fato, mas a Blanche existiu, né. E a gente vai vendo aos poucos ela se apegando àquelas pessoas, ela mudando, ela melhorando, ela realmente querendo ajudar e não indo lá só pra redigir cartas, sabe? Ela realmente se interessa pela causa. Então é lindo de ver, assim, muito legal. Eu gostei bastante dessa leitura. Acho que foi o livro que eu mais gostei desse vlog, tá? Depois vem o Amor Não Tem Nome, mas eu gostei bastante desse, acho que vou dar 4,5. Eu favoritei outro livro da autora, que foi A Trança, mas esse aqui eu não vou favoritar. Não achei que mexeu tanto, assim, comigo como aquele outro. Mas também é excelente, é uma autora, assim, pra ficar super de olho, porque vale muito a pena ler os livros dela. São sempre histórias muito emocionantes de mulheres e muito reais e muito fortes, assim, né? Muito tristes também. Eu achei bem legal, gostei bastante e dá pra ler em um dia, né? Porque tem 200 páginas. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado deste vlog. Pode ser que, se vocês tenham gostado muito, deixe bastante like e comentário, tá? Eu faço novamente em breve. Não tão breve, porque agora eu não tenho mais nenhum livro. Eu esgotei os meus livros finos, tá? Então, caso eu receba mais livros que eu consiga ler em um dia, eu posso separar pra gente fazer mais um vídeo desse, tá? Espero que vocês tenham gostado. E também quero que vocês deixem aqui embaixo sugestões de vlogs temáticos, de desafios, do que vocês querem que eu faça por aqui, tá bom? Um grande beijo e até mais!